Olá irmãos e irmãs, neste vídeo abordaremos o poderoso ensinamento contido no livro de Jó, capítulo 31. Vamos explorar a sabedoria contida nas palavras de Jó e como podemos aplicá-la em nossas vidas, resistindo ao pecado e buscando a pureza diante do Senhor. Jó 31, versículo 1. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? A congregação frequentemente enfrenta um dilema que tem ocasionado consideráveis danos e continua sendo uma provação para os fiéis, a questão da luxúria. Este é o artifício que o diabo emprega, explorando essa vulnerabilidade específica dos crentes, afetando a todos, jovens e idosos, casados ou solteiros, líderes e membros. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó promete que não permitirá que pensamentos luxuriosos invadam sua mente. Talvez você se pergunte se isso significa que ele precisa andar por aí de olhos fechados. Não é isso que Jó está sugerindo. Ele quer dizer que não permitirá que seus olhos vejam coisas inadequadas que possam levar a pensamentos luxuriosos. Ele sabe que nossos olhos podem influenciar nossas mentes. O que vemos e permitimos em nossas mentes influencia o que pensamos. Considere isto. Como você pode esperar vencer a luxúria se está constantemente assistindo a filmes, programas de TV e videoclipes musicais cheios de temas luxuriosos? E tudo isso enquanto vivemos em um mundo que muitas vezes promove essas mesmas ideias luxuriosas. É preciso ser exigente em relação ao que permitimos que nossos olhos vejam. Jó, um homem da Bíblia, serve como um bom exemplo. No capítulo 1, a Bíblia o descreve assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem que vivia corretamente, e a Bíblia até o descreve como íntegro. Isso me diz que, se você, como seguidor de Deus, quer viver uma vida pura e reta, também precisa fazer uma aliança com seus olhos para ver apenas o que é bom e puro. Assim como Jó, você precisa evitar tudo o que possa levá-lo ao pecado. Isso não significa que você deve fechar os olhos para o mundo, mas sim que você deve tomar a decisão consciente de evitar ver coisas que possam tentá-lo a comportamentos pecaminosos. Seus olhos são como uma porta de entrada para sua mente, e sua mente pode ser influenciada pelo que você escolhe ver. Portanto, tenha cuidado com o que permite entrar. Neste mundo atual, há muitos conteúdos que podem despertar pensamentos luxuriosos, mas se você deseja viver uma vida livre da luxúria, precisa controlar o que assiste. Filmes, programas de TV e músicas com conteúdo luxurioso podem encher sua mente com pensamentos prejudiciais. E, ao viver em um mundo que muitas vezes promove a luxúria, torna-se ainda mais desafiador. É por isso que é importante escolher com sabedoria o que você expõe aos seus olhos. Como Jó, um homem da Bíblia descrito como íntegro e perfeito, você também precisa assumir o controle do que seus olhos veem. Faça uma promessa a seus olhos para não permitir que eles vejam coisas que promovam o pecado. É como assinar um contrato com seus olhos para permitir que eles vejam apenas o que é correto e puro. Isso não apenas o ajudará a viver uma vida melhor, mas também o aproximará de Deus, assim como aconteceu com Jó. Claro, você não pode ficar andando por aí com os olhos cobertos, mas se você vir algo que não deveria como crente, precisa tirar isso de sua mente imediatamente e continuar com o que estava fazendo. Se você continuar olhando, pode acabar cometendo um grande erro, como aconteceu com Davi quando viu Batseba. Não é apenas quando você está fisicamente com alguém que pode fazer algo errado. Às vezes, até mesmo seus pensamentos sobre alguém do sexo oposto podem estar errados, se estiverem cheios de luxúria e impureza. Em Mateus 5, versículos 27 a 30, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Esta parte da Bíblia nos mostra que a maneira como olhamos para os outros pode levar a desejos indesejados. Em nosso mundo moderno, com a tecnologia em todos os lugares, é fácil encontrar conteúdo que não é moralmente correto. Com apenas um clique, você pode cair na armadilha da luxúria. É por isso que é importante para nós, como seguidores de Deus, sermos cuidadosos sobre o que vemos. Podemos querer acompanhar as últimas tendências, mas nem tudo é adequado para aqueles que são devotados a Jesus e focados no céu. Nem tudo é destinado a nós. Você pode pensar que pode lidar com isso, mas a luxúria pode ser como um hábito que desaparece e depois volta. Você precisa da ajuda de Deus para superar esse forte desejo. Deus deseja que sejamos puros e não profanemos nossos corpos, que são seus templos. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, a Bíblia diz: porque está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra ou não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Outro ensinamento importante da Bíblia é manter sua mente preenchida com os ensinamentos de Deus, não com coisas inúteis do mundo. O que você coloca em sua mente afeta seu comportamento e como você reage aos problemas da vida. Se você preencher sua mente com as palavras de Deus, isso o ajudará a se proteger da luxúria. O coração é muito importante, pois controla a vida e a morte. Se você sempre ceder ao que seu corpo deseja e permitir que ele assuma o controle, não conseguirá parar de desejar coisas erradas. Portanto, ande sempre no Espírito, e assim não cumprirá os desejos do corpo. Em Gálatas 5, versículos 16 e 17, diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A Bíblia também nos diz, em 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, ou mais o que fornica peça contra o seu próprio corpo. Os pecados sexuais arruinaram a vida de muitas pessoas. Ser sexualmente imoral não torna a vida melhor ou ela a arruína. Nunca devemos parar de falar contra isso e resistir a esse pecado. A Bíblia nos diz para nos afastarmos disso e nos distanciarmos de qualquer desejo de agir dessa forma. Muitos líderes religiosos respeitados foram envergonhados por serem sexualmente imorais. Isso deve ser um aviso para todos evitarem a imoralidade sexual. Você pode pensar que ninguém sabe sobre as coisas ruins que você faz em segredo, mas não se trata do que as pessoas sabem, é sobre o que Deus sabe. Deus vê tudo, nada está oculto para Ele. Você não pode esconder seus pecados. Um dia, tudo será revelado. Lucas 8, versículo 17, diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Todos esperamos ver Deus e sermos recebidos no céu, mas não estamos prontos para abandonar nossos pecados, especialmente os maus pensamentos que guardamos em nossos corações. Não podemos dizer que queremos ver a Deus, mas agir de maneira sexualmente imoral. O diabo tenta cegar muitas pessoas da verdade, fazendo-as focar apenas nesse pecado. É difícil para muitas pessoas sequer pensarem em deixá-lo para trás, mas lembre-se de que a misericórdia de Deus está sempre disponível para você. Deus está chamando você para mudar, para se afastar de seus pecados e aceitar seus ensinamentos. Por fim, evite tudo o que o tenta fazer o mal. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, a Bíblia diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não seja um seguidor de Deus que brinca deliberadamente com o pecado. Não deixe que você se torne ocioso. Mantenha-se ocupado com coisas que valem a pena. O pecado de Davi começou quando ele estava onde não deveria estar. Davi deveria estar em guerra com seus soldados, mas em vez disso, ficou em casa desperdiçando seu tempo. A Bíblia nos diz para fugirmos de qualquer coisa que pareça ser má. Não é necessário descobrir se é realmente ruim, a Bíblia diz para fugir imediatamente. Isso é um aviso sério.
Qualquer coisa que possa arruinar sua vida como filho de Deus deve ser evitada. Para vencer com sucesso essa batalha e sair vitorioso, precisamos vestir a armadura completa de Deus, conforme descrito em Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 18. Lembre-se de que você não pode vencer o pecado da imoralidade sexual sozinho. Você não pode se livrar de suas garras com suas próprias forças. Você precisa de Jesus para ajudá-lo a sair da bagunça em que se encontra, por isso é essencial aceitá-lo em sua vida. O mundo pode tê-lo pressionado para se juntar a eles, mas não permita que eles o mantenham preso. Hoje, encorajo você a começar a lutar na primeira etapa, mesmo antes de chegar às etapas 2, 3 e 4. Seja diligente em guardar o que você assiste e proteja seus olhos, eliminando qualquer coisa que o tente à luxúria. Se certas amizades, filmes, programas de TV ou plataformas de mídia social contribuírem para essa tentação, afaste-se deles. Muitas pessoas maiores e mais fortes do que você ou eu caíram em pecado por causa de seus olhos, referência a Jó 31, versículo 1. Portanto, faça uma aliança com seus olhos e evite ficar pensando em pensamentos luxuriosos.